Senhoras e senhores, solta a vinheta. Direto com Mota. Fala, Mota. Fala, Emílio. Boa tarde, meus amigos. Prazer revê-los. Boa, Mota. Quem vai fazer a pergunta pro Mota? Albeta? Posso fazer. Ô, Mota, eu fui até a Paulista, vi os discursos da turma e, basicamente, foi um pedido de direito à oposição. Um direito a ter oposição. Muitos falaram na questão da liberdade, de você querer ou não e poder reivindicar o que você quer ou não. Você acha que o tom ele foi assertivo? Porque realmente a gente está caminhando para um momento em que ser oposição, principalmente das pautas esquerdistas, você já é automaticamente um pária. Você acredita que esse foi o tom correto da manifestação? É difícil responder essa sua pergunta, porque para responder essa pergunta, a gente teria que ter certeza sobre qual foi o objetivo da manifestação. O que eu posso falar sobre a manifestação? A lotação ali estava esgotada. Estou vendo muita gente discutindo se eram 700 mil pessoas, 3 milhões... O que é importante, eu acho que dizer, eu acho que foi o Sami que falou, né? O Emílio, não sei. É a lotação máxima. Não tinha mais onde colocar mais ninguém. Foi uma das maiores manifestações, eu não fui, mas pelas imagens, foi uma das maiores que eu já vi. Eu fui aqui no Rio, nas manifestações do 7 de setembro de 2021, que eu acho que foi a maior que eu já vi até agora. A 7 de setembro de 2022 também foi grande. Eu acho que foi o Zuzu que falou sobre a manifestação das diretas já, lá atrás. Eu fui aqui no Rio. Não chegava nem aos pés disso. Não tem termo de comparação. E aí, como é que eu analiso isso? Eu acho que primeiro foi uma demonstração de popularidade. A gente precisa perguntar, que outro político, que outra personalidade brasileira teria essa capacidade de mobilizar tanta gente? Depois foi uma demonstração de liderança. Porque Bolsonaro fez um pedido que eu achei que era difícil de ser cumprido, né? Não levem cartazes, ofendendo ninguém, vamos manter o tom da manifestação civilizado, e foi isso que aconteceu. Terceiro, foi uma demonstração de serenidade, porque considerando-se o tempo que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, não seria difícil as pessoas se exaltarem, isso não aconteceu. Foi também uma demonstração de articulação política. Sim. Pelo menos 2 governadores estavam lá. Muitos senadores, deputados, figuras importantes. E aí, se você somar isso tudo, aí é uma demonstração de força política. Eu acho que esse é o resumo dessa manifestação. E a pergunta que eu sempre sugeri que a gente fizesse nas outras manifestações, vale para essa, é que outro político brasileiro já teve ou tem essa capacidade de mobilização. Porque não se trata de essa manifestação não é propriamente um comício. Ela não é uma manifestação por uma causa, um movimento. Essas pessoas foram lá celebrar, homenagear uma pessoa, Jair Bolsonaro. Achei que a presença da bandeira de Israel ali mandou uma mensagem claríssima, muito importante, para quem tem dificuldade de entender a diferença em posições políticas, basta prestar atenção nisso. E, por último, teve repercussão internacional. Eu estava aqui acompanhando nas redes sociais, estou vendo o site da Alemanha, da Espanha, dos Estados Unidos, talvez uma repercussão maior do que as outras manifestações anteriores. Ô, Mota, eu queria perguntar para você a respeito ainda da manifestação, como que o Bolsonaro ganha isso? Porque a gente vê que ele é o alvo número 1. A esquerda quer de qualquer jeito colocar o Bolsonaro na prisão. Você acha que essa manifestação, e chamando a atenção para o mundo inteiro, como você acabou de dizer, ele ganha um respiro em relação a isso, em relação a quererem achar de qualquer maneira, imputar crime ao presidente Bolsonaro de qualquer maneira? Você acha que ele ganha com a manifestação ou quem ganha com essa manifestação de ontem? É difícil, Morgado. Mais uma pergunta muito difícil de responder. A gente está difícil. Hoje é pergunta de prova. Ontem, é claro, eu acho,
né, que o presidente Jair Bolsonaro ganhou com a manifestação, não há dúvida nenhuma. Porque tinha muita gente que dizia, olha, vai ter meia dúzia de gatos pingados. Sim, exato. As pessoas estão com medo, as pessoas estão desanimadas, ninguém quer mais saber de manifestação. Então, essa prova foi tirada. As pessoas podem estar com medo, podem estar cansadas, podem estar decepcionadas, mas ainda há um número suficiente de pessoas para lotar ali o centro de São Paulo. Eu acho que se existe a determinação de tirar o presidente Jair Bolsonaro da vida política, eu não acredito que essa determinação vá mudar por causa do dia de ontem. Sim. Não acredito nisso. Tá? Mas a demonstração de que a popularidade neste nível continua intacta é uma peça muito importante para o que virá a acontecer. Eu estou estudando agora, recentemente, relendo a história da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas... Revolução de 30 é porque foi um golpe de Estado que deu certo, aí passou a ser conhecido como Revolução de 30, mas foi um golpe de Estado. Getúlio Vargas, com militares e outros políticos, não ficaram satisfeitos com o resultado das eleições, tomaram o poder. Então, quando você olha vários episódios que já aconteceram na vida política brasileira, inúmeros deles se resolveram com anistia para as pessoas que participaram do enfrentamento. Tá? Isso não aconteceu no Brasil só uma vez, aconteceu várias vezes. Então, por exemplo, em 1922, você teve a revolta dos 18 do Forte, dos tenentes. Depois, em 1924, teve uma revolta tenentista também em São Paulo. Depois, os militares participaram da Revolução de 30. Vários desses que tinham sido julgados, condenados, presos, expulsos do Exército, eles foram anistiados. Vários deles foram, inclusive, reintegrados às Forças Armadas. Então, isso aí é uma fórmula já usada no Brasil. Tá? Para quem realmente quer pacificar e acalmar os ânimos, eu acho que esse é um caminho muito interessante. Boa. Mota, você citou Israel, né? E tem um crescimento gigantesco do antissemitismo e a gente viu, né, várias manifestações dos populares e também até de líderes, né, políticos falando sobre Israel. O que significa para você a presença da bandeira de Israel nessa manifestação? Essa bandeira lembra para a gente que uma das questões mais críticas e que tem a ver com inúmeras outras coisas que estão acontecendo é a sobrevivência de Israel. Esse renascimento do antissemitismo é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade de aceitar que está acontecendo. A gente vê um processo que já aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade, quando líderes, pessoas em posições de poder usam o povo judeu como bode expiatório, começam a acusar os judeus de várias coisas. Os judeus são um dos povos mais antigos do mundo, né? Já existem registros históricos que 3.000 anos atrás, inúmeros impérios e civilizações já vieram e se foram, né? A Babilônia veio e se foi, o Império Assírio, os faraós egípcios, o próprio Império Romano desmoronou e sumiu e o povo judeu continua aqui. E o povo judeu agora tem uma pátria, tem um Estado, que fica justamente onde eles viviam há 3.000 anos atrás. Então, a existência de Israel é fundamental porque ela é uma proteção. Muita gente tinha se esquecido do que é o antissemitismo, né? E agora a gente está sendo lembrado praticamente todo dia. Antissemitismo sendo adotado por pessoas cujo passatempo é perseguir os outros, chamando-os de racistas, né? de nazistas, de não sei o quê. Hoje a gente vê várias dessas mesmas pessoas destilando o antissemitismo que começou disfarçado de antisionismo, né? Elas começaram dizendo que não, eu não sou contra os judeus, eu sou contra Israel. Meu amigo, Israel é o Estado dos judeus, é a pátria dos judeus. Se você quer que Israel acabe, me desculpe, né? Você é antissemita, tem que entender isso. E
acima de tudo, Zuzu, é trazer a questão do Holocausto de uma forma superficial, de uma forma imprópria, de uma forma vulgar. E isso parece com aquela história do apito de cachorro, né? Vocês conhecem o apito de cachorro, que é um apito que você usa ele, e aí é uma frequência que só os cachorros conseguem ouvir, e aí todos os cachorros começam, eles escutam esse apito. Então, quando você adota publicamente uma postura de ataque a um país que está lutando pela sua sobrevivência, você está atacando os habitantes daquele país, né? E no caso de Israel, esse antissionismo ele se traduz automaticamente no antissemitismo. Porque, ainda mais, e nesse momento que a gente vê esse ressurgimento do antissemitismo, a gente percebe como é frágil a proteção dos judeus em tudo que é lugar, né? Porque aí começa a surgir aquela história lá de Porto Seguro, de Arraial da Ajuda. Eu olho nas redes sociais, pessoas escrevendo coisas que eu imaginei, pela legislação brasileira, que elas teriam as suas contas canceladas imediatamente, né, celulares apreendidos, computadores apreendidos, e seriam presas, porque racismo é um crime gravíssimo aqui no Brasil. Sempre foi tratado dessa forma. Mas, como diz aquele escritor Davi Badiel no seu livro Judeus Não Contam, quando é com os judeus, parece que tem sempre um veja bem, companheiro. É isso aí, é isso aí. Eu tenho que fazer um break? É isso, Dedê? Só porque a audiência está assustadora, ele pede break. Ele joga contra. Pra não ser tão uma grande audiência. A audiência tá boa. Ele fala, faz um breakzinho. Então vou fazer para a Rede Rádio. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Você nos acompanhando aí na grande rede de rádio Jovem Pan em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Ô, Mota, eu nunca vi tanta gente na minha vida porque... galera... Quando você vê a foto, né? E tinha hoje as pessoas comparando lá, né? A parada gay, que tinha 4 milhões, que saiu, e essa que tinha não sei quanto, falaram que tinha... 850 mil? Não sei. Não falou um número. O governo 850 mil. É que depende do giro do público também. Não é o giro. Todas as paralelas, sim. Aqui do Jardim... Não dava para passar. Não dava para você passar, porque eu dei uma passada aqui correndo, evidentemente, nós somos atletas. Um jogging. Sim. Não é, meu Shortinho. querido? Vovô atleta. E eu posso analisar algo, eu não sei também calcular quanto é, mas eu acho que eu nunca vi tanta gente, acho que não dá para comparar com as outras. Mas, porque se você falar, cada um acha uma coisa, um fala, não, o Bolsonaro estava por lá para fazer, para mostrar poder político, força política, não, é para responder as acusações estão acontecendo, aí o Malafaia falou, aí os deputados falaram e tal. Eu tenho certeza de uma coisa. Ali, você pode falar, 20% era de judeu que estava lá com a bandeira de Israel, 10% era bolsonarista raiz, o cara que vem lá do sul, vem defender. Mas eu tenho certeza, 100% que estava ali é anti-PT. Exato. 100% é anti-PT. A gente vê que o PT tem muita rejeição, né? E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, esses números do Boulos e da Marta Suplicy é estranho, né? Estranho. Porque se você pegar ali, é tudo anti-PT. A fotografia, né? Você olha... Exatamente, a fotografia que você olha ali, quando você olha a pesquisa essa pesquisa meio... E aí, como é que você explica isso, careca lindo? Você que é um cara inteligente, você que é um malandrão, você que tá lá no Pingos nos Is. É importante. Eu fiquei pensando isso, eu falei, como é que a pesquisa explica isso? Olha aí, ó. Olha como nós somos lindos. É o Sam e o Tá brincando. Hein, como é que você explica isso, Mota? Você sabe que na sexta-feira eu fiz o Pingos presencial. Sim. E recebi reclamações sobre os reflexos na minha careca, porque eu esqueci de passar maquiagem. Esse público é muito chato, muito exigente. É muito crítico. Muito chato. Muito chato. Emílio, eu acho que sempre existiu uma distância difícil de explicar
entre a realidade das ruas e a realidade política, né? Vamos colocar dessa forma. No 7 de setembro de 2021, eu vou à manifestação aqui no Rio desde 2014. Eu nunca vi tanta gente no 7 de setembro de 2021. Eu subi num carro de som e lá de cima eu não conseguia ver a areia da praia, para vocês terem uma ideia de como é que estava. As pessoas avançavam até quase para dentro do mar, de tanta gente. Então, eu tenho essa mesma leitura sua. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a realidade que as ruas mostram e a realidade que depois a gente vê na política. Tá? Essas pessoas aí, como você disse, nenhuma dessas pessoas aí vai votar em ninguém de esquerda. E eu vou um pouco mais além, Emílio. Eu vou dizer para você, essas pessoas todas aí são pessoas trabalhadoras mesmo. Sim, sim. Todo tipo de trabalho, são empreendedores, empresários, pequenos negócios, operários, né, médico, porteiro. Essas pessoas jamais vão votar em alguém que tenha como ocupação principal expoliar a propriedade dos outros, tá? E eu acho que isso é uma mensagem muito forte também, que foi passada ontem.